cansado de duras emoções. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus... Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para a apresentação de mais uma live, desta feita para falar sobre as vírgulas de Deus para nossas vidas. Quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor jubilado pela Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Estado da Bahia, presidida pelo pastor Valdomiro Pereira da Silva. No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar no silêncio. Os textos bíblicos que eu selecionei para fundamentar este conteúdo, primeiro está em Mateus capítulo 5, versos 17 a 19, e diz assim: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. E o segundo texto está em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo, pra não te tocar. Pois não, as vírgulas de Deus para as nossas vidas. Afinal, o que é vírgula? O que são vírgulas? A vírgula é um sinal de pontuação que indica uma pausa curta, mas não é o fim de um enunciado. Ela é usada para separar elementos que possuem a mesma função sintática ou para separar elementos sintáticos entre diferentes orações. A vírgula pode ser usada para separar elementos que podem ser listados, separar explicações que estão no meio da frase, separar adjuntos adverbiais de tempo, modo e lugar, separar orações independentes e também separar orações intercaladas. O que o pastor Isaías quer ao trazer um conteúdo dessa natureza? Primeiro vamos ver aqui as vírgulas divinas ao longo da história. Jesus é especialista em transformar um ponto final em vírgula. Na Bíblia Sagrada há vários exemplos de histórias que deveriam ter um ponto final, mas Jesus mudou a estrutura da frase trocando o ponto final por uma vírgula. O primeiro caso que queremos mencionar, ou quero mencionar, está em Mateus capítulo 9, versículo 18. Olha só, nós temos um impressionante registro do encontro de Jesus e um senhor, um pai de família chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga e ele levou a Jesus o drama vivido pela sua família. Era a sua filha de 12 anos que estava muito doente, à beira da morte. A situação de Jairo tocou tanto o coração de Jesus que ele se levantou. Olha, ele levantou-se, em lugar mais técnica. Estava sentado, ensinando os seus discípulos e seguiu aquele meio. Quer dizer, a primeira ação ele levantou. Quando chegaram perto da sua casa, a Bíblia diz que ele recebeu a triste notícia de que sua filha
havia morrido, claro, Jairo, né? E, portanto, não precisaria mais incomodar o mestre. Jesus, que estava atento a tudo que estava acontecendo em torno daquele homem, dirigiu-se a ele e disse: não tenhas medo, ela não está morta, ela está dormindo. Então, entrou com ele em sua casa e, segurando-a pela mão, ressuscitou-a, devolvendo ao seu pai e à sua família. Aquilo que seria uma tragédia, aquilo que seria um funeral, se transformou numa celebração, numa experiência tremenda de recomeço. Isso é especialmente feito por Deus, porque Deus é um especialista em mudar, em trocar os pontos finais de uma história por uma vírgula. Tantas são as pessoas que haviam chegado na sua vida a um momento em que todas as portas estavam fechadas e aparentemente não conseguiriam ir para algum lugar. Chega Deus e muda essa construção histórica. De um ponto final, ele coloca uma vírgula. O outro exemplo é o de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente e aumentada 7 vezes mais o seu calor. Seria um ponto final horrível ser queimado numa fornalha cujo calor era 7 vezes mais. Deus foi pessoalmente, entrou na fornalha e trocou o ponto final dessas 3 vidas por uma vírgula. Olha só, gente. Um terceiro caso que eu quero mencionar aqui é a sofrida história de Daniel, lançado na cova. Também está em Daniel vários capítulos temos essas histórias. Aqueles leões eram mantidos sem comer por vários dias. E nessas ocasiões, a plateia nas arquibancadas do Coliseu pudessem se deleitar vendo a fúria com que os leões devoravam as suas vítimas. Só que no caso de Daniel foi diferente. Ali haveria um ponto final na existência desse homem tão importante no contexto bíblico. O rei colocou um ponto final na escrita de Daniel, mas veio Deus e colocou uma vírgula, intervindo, tirando a fome daqueles famintos animais e tirando, quem sabe, o cheiro de carne de Daniel. Daniel naquela hora não cheirava carne, por isso aqueles leões tiveram que adiar sua merenda, sua alimentação, porque Deus colocou uma vírgula no lugar do ponto final que aquele rei colocou. A quarta história é a história dos hebreus. No tempo de Neemias, o povo daquele jeito que estava, fora dos seus contextos habituais e habitacionais. Aí entra Deus também mudando essa história. Ele, a cada dia, durante todos os dias, em todos os momentos, Deus, ele encontra um coração em busca do que está oprimido e apertado pelo seu desespero, que está paralisado pela sua custódia. Mas tenha a ousadia, meu querido assistente, de levantar sua voz e clamar a Ele. Ele é especialista em mudar esta realidade, ou mudar o destino e transformar o ponto final por uma vírgula. Aquilo que parecia perdido pode ser apenas o começo de um novo tempo, de uma nova fase na sua vida, na vida da sua família e na história do nosso país. No caso de Neemias, Deus foi gracioso, que mudou aquela história
tão trágica que, um ponto final, Deus foi lá e colocou uma vírgula. Quem sabe, na noite de hoje, enquanto você está ouvindo essas palavras, hoje, noite, dia, ou quando você ouvir ou assistir essa live, você terá também a sua história intermediada por Deus com uma vírgula no lugar de um ponto. Concluindo, em que circunstâncias você, meu amigo, meu querido assistente, está vivendo, está passando, ou colocaram um ponto final na sua história? Tem alguém, a sua família, ou quem sabe, uma autoridade, alguém colocou um ponto final na sua história. E que final terá a sua vida, da sua família, na sua carreira ministerial, profissional, se este ponto final se configurar? Então eu falei, você que está aí me assistindo, como é que está a sua vida? O que é que está acontecendo com você? Será que também você tem na sua trajetória um ponto final? Se a sua resposta for sim, eu vou aqui apresentar para você 3 opções para você. A primeira opção aqui é fugir das situações. Mas fugir para onde? Como fugir? Tem horas que você não consegue fugir. Daniel não conseguiu fugir. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não puderam fugir. O próprio Jairo não teve alternativa. Não fora a intervenção de Jesus para trocar o ponto final numa vírgula. Em segundo lugar, a outra opção que você tem é se acomodar. Cruzar os braços para ver o que vai acontecer. Eu creio que também não seria esse o caminho mais lógico para você. A terceira opção que você tem é buscar o Deus das vírgulas. Você já viu que ele é especialista em mudar a história das pessoas, trocando um ponto pela vírgula. Ele quer fazer isso com você hoje. Se você der lugar a ele, se você chamá-lo para intervir na sua história. Olha pra mim, desesperado, com mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir. Recordo que no começo eu li Mateus 5, 17 a 19. E Jesus foi categórico. Ele diz assim: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Olha só essa afirmativa. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou uma vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. E eu sequenciei aqui o Santo Lucas 1:37, foi a palavra dita pelo anjo. Diz a Maria: porque para Deus não haverá impossíveis entre as suas promessas. Chega para Ele agora, você que está aí em meio a tanta confusão, tanta luta.
desesperançoso ou desesperançosa, pensando que é o fim de linha, é o fim da picada para você. Deus quer trocar o seu ponto final numa vírgula. Vamos orar. Pai Celestial, nesta hora, Senhor, eu quero interceder por essas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, me vendo. Eu não sei como estão elas, Deus. Eu quero te pedir que a tua mão, teu poder poderoso, teu poder que intercede, que muda, que troca um ponto final por uma vírgula. Faz isso, Senhor, com essas pessoas, para que elas possam também amanhã testificar como as vírgulas que tu tens para mudar a sorte, o destino das pessoas que estão como ponto final na sua existência. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, ó Brasil, vem. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Deus abençoe. E espero voltar na próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.